Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estou aqui com a Carol e com o Thiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 16 do livro de Gênesis, nesse projeto que está sendo uma delícia. Bom dia para vocês, meus amigos. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter. Tá sendo realmente muito legal. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu tô lendo a Bíblia em conjunto dessa forma. Eu já li em família, sim, mas acaba sendo um pouco diferente a discussão, né? E aqui a gente tá tendo 3 visões totalmente diferentes que faz com que a nossa conversa fique muito rica. Então tá sendo muito, muito, muito legal mesmo. Olá, ouvintes! Bom estarmos juntos novamente. Eu sou o Thiago Moreira, @ThiagoS_Moreira. Você pode me encontrar aí no Instagram, no Twitter. E estamos juntos aqui novamente para compartilharmos o capítulo 16 de Gênesis, o capítulo em que a Carol prometeu que vai ficar brava com Abrão. Ah, é verdade, eu já tinha esquecido dessa. Tô mesmo. É um capítulo bem curtinho, né? Acho que... não vou prometer nada. A gente sempre fala que quando é curto vai falar rápido, mas não fala rápido nada. É. Bom, para começar, a gente tem que agradecer à editora Mundo Cristão, que emprestou a NVT pra gente usar nesse projeto aqui. Tem sido bem legal. E eu queria incentivar você a participar de 2 frentes aí. A primeira é seguir a gente nas redes sociais, @Clube Ictus. Lembrando, ICHTHUS, que se escreve Ictus, então @Clube Ictus. A gente interage mais pelo Instagram, mas temos Twitter e Facebook também. E a gente tem o nosso grupo de discussão do Leitura Bíblica Comentada no Telegram. Isso mesmo, você pode continuar essa conversa com a gente lá no Telegram. Então, para isso, é só acessar t.me/Leitura Bíblica Comentada. Tudo junto, sem acento, minúsculo. E aí, por lá, a ideia é justamente a gente seguir, assim, com essa conversa que a gente tem aqui, colocando você na roda junto com a gente. Então faça parte, se você quer continuar e bater papo, ouvir o que outras pessoas, além de nós 3, têm a dizer sobre os textos que a gente está fazendo. Faça parte desse canal aí lá no Telegram e você vai ter a oportunidade não só de acompanhar o que a gente for colocar, talvez de material adicional, como conversar com outras pessoas por lá também. E é isso, acho que a gente pode entrar no capítulo aí. A gente decidiu quebrar essa leitura em 2 trechos. O primeiro trecho vai até o final do verso 6 e aí a gente retoma do 7 até o final. Beleza, então vou iniciar a leitura e aí eu já começo aí com os comentários, tá bom? Vamos lá. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: "O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família." Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. E isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: "Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu." Abrão respondeu: "Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor." Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. Por onde começar? É aí que você vai ficar bravinha, não? Também, assim, calma. Deixa eu mostrar primeiro o meu lado espiritual, depois o meu lado carnal, ok? Nós vimos no episódio passado toda uma situação espiritual e tal, e Abrão ainda, né? Teve um encontro aqui com o Senhor, e ele
gente, foi maravilhoso, assim. Eu fiquei em êxtase quando a gente terminou o capítulo passado. Uhum. E aqui, simplesmente Abrão aceita o negócio sem falar com Deus? Sabe? Entende? Ele achou que, tipo, Deus prometeu pra mim que eu vou ser pai de uma grande nação, mas não vai ser com a minha esposa, não vai ser com, sabe, a titular ali, né, do cargo. Entende? Isso me deixa, assim, um pouco nervosa, porque Sarai aqui, ela... Pelo que a gente pode perceber, ela tinha muita opinião. E, pelo visto, Abrão dava muito espaço pra ela. A gente sabe que isso não era tão comum em alguns relacionamentos, né? Às vezes a esposa não tinha, assim, voz ativa, né? Dentro de um casamento. Mas aqui, pelo visto, não é isso. E tá tudo bem, eu não vou discutir essa questão. E também a outra, que simplesmente fala assim, tá aqui minha serva, vai lá. E sabe, ninguém ora, ninguém fala, deixa eu consultar o Senhor. Eles estavam fazendo isso o tempo todo e toda vez que eles não faziam, dava ruim, como aconteceu lá no Egito. Mas será que não oraram, Carol? Porque eu tava pensando aqui. Acho que não. O texto fala que ele tava com 85 aqui, 6. né? 86. É. Quando Ismael nasceu, lá no final. Se a gente voltar no capítulo 12, verso 4... Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E aí se a gente for juntar isso daqui com esses 10 anos que ele tinha chegado na terra de Canaã, porque ele chegou nessa mesma época, que foi quando apareceu a primeira vez Deus e falou, você vai ter aí. E logo chega a questão da separação de Ló e tal. Ele tá há 10 anos esperando, Carol. 10 anos. Por uma promessa de que, vai acontecer. Ele achou que era o Eliezer, o Damasceno, e Deus fala, não vai ser da sua descendência, vai ser o seu filho, certo? Não, tá bom. 10 anos orando, eu duvido que ele não tenha orado por 10 anos, não. Mas ele não tinha uma fé, ele não era o justo, ele não era o tinha Abrão, toda aquela Eu sei. Tem uma outra coisa aqui que a gente homem. desconsidera, a gente pensa com a cabeça de hoje, Sim, aqui, verdade. Ocidente, Brasil, certo? Uhum. Eu gosto demais dessa Bíblia, eu já falei, a Bíblia Arqueológica da NVI, ela tem a seguinte coisa aqui, olha. O privilégio de gerar um filho era visto de forma muito apropriada como algo que estava nas mãos de Deus. Isso fica muito claro porque a Sarai ainda, né, ela fala a Deus, ela joga a culpa para Deus aqui. Acho que a gente vai mencionar um pouquinho isso ainda. Como algo que estava nas mãos de Deus. De modo inverso, a incapacidade de gerar um filho era vista como castigo divino. Os povos antigos, e é aí que a gente tem que entender a questão, os povos antigos consideravam a mulher estéril amaldiçoada e, em alguns casos, sua condição servia como fundamento para o divórcio. Ok. O contrato de casamento da época era baseado no Código de Hammurabi, o antigo Código de Leis babilônio, o qual estipulava que a esposa infértil deveria oferecer ao marido uma criada que lhe gerasse filhos. Certo, esse era um hábito, né? Então, não era nem, acho que é muito mais do que hábito. Tá certo que assim, não é a legislação aí, mas é a legislação da Babilônia lá mais pra oeste, mas eu acho que embebia tudo ali. Lembra que eles eram meio que um povo vassalo dos outros, os outros dominaram eles por, sei lá, mais de uma década, né, até que eles se rebelaram, então eles meio que seguiam as regras ali dos líderes deles, os povos que tinham dominado eles, acho que era muito natural. Então, muito mais do que, olha, eu não tô tendo filho, você não quer a minha serva? Eu acho que a Sarai se sentia humilhada, as pessoas provavelmente olhavam pra ela de um jeito que a humilhava, e o costume / leis da época quase que exigia ela, já que não tá tendo filho, empresta a sua serva, eu vou emprestar minha serva. É o que tem que ser feito, é o que é socialmente aceito, que a gente sabe que é contrário àquilo que Deus planejou e tudo mais. Mas nesse sentido eu dou um pouco de... crédito. Não sei se crédito, mas eu amenizo um pouco a minha reclamação com eles. A situação. Tá bom. Eu vou ficar no caminho do meio aqui. Mureteiro, mureteiro. Eu acho que tem as duas coisas, na verdade, né? Aqui presentes no texto. Uhum. Faltou fé para Abraão aqui. Uhum. Abraão acabou de receber no capítulo 15, né? Acabou de receber é modo de dizer, né? Porque a gente viu que o tempo vai passando, né? E a gente não sabe de fato quanto tempo passou desde a aliança até esse momento aqui, tá? A gente sabe que faz 10 anos que ele saiu e tal, mas dentro do capítulo 15 e capítulo 16 a gente não sabe quanto tempo passou. Sim. Exatamente, né?
Mas é que a promessa de filhos não apareceu no 15, né? Já tinha aparecido antes. Ela foi reconfirmada. Eu acho que logo que ele chega lá, ele fala, ó, caminha na terra inteira, você vai ter uma descendência. Então, foi muito logo que ele chegou em Canaã. E aqui já tem 10 anos. Sim, e lembra que a gente já viu algumas tentativas ou ideias, talvez, de Abraão de tentar cumprir a promessa. Uhum. A gente sugeriu que talvez ele pensava em Ló primeiro, depois foi Eliezer, né, o Damasceno, e agora o tempo tá passando. E eles já eram velhos 10 anos atrás, agora muito mais, né? Exato, ele tem 85, 86, a gente sabe por outros relatos bíblicos que Sara era 10 anos mais nova, então ela tinha 75, 76, e eles estão... As circunstâncias são totalmente adversas. E aí entra aquela questão que eu acho, e todos nós, eu acho que isso eu gosto quando a Bíblia apresenta isso, porque nós somos humanos falhos e pecadores, e Abraão está fazendo o que nós fazemos. Isso, sim. Igualzinho. Ele está fazendo exatamente o que nós fazemos. A circunstância é difícil, o que Deus falou parece que não vai se cumprir, eu vou tentar dar o meu jeito. Eu acho que o incômodo da Carol é muito parecido com o incômodo da minha esposa Renata, quando a gente lê o relato do Gênesis, onde Adão e Eva pecaram. Porque ela sempre fala, se fosse eu lá, eu não teria pecado. E eu falo, teria, claro que teria. Eu teria pecado, qualquer um de nós teria pecado. É porque a gente está lendo a história corrida, a gente está lendo como acontecimentos rápidos, a gente tem que colocar variável tempo na história. Ou quando a gente olha pro povo de Israel, né? Falou, povinho miserável. Exatamente. Não aprendem, né? Mas a circunstância é extremamente difícil. Uma promessa, e Abraão saiu, deixou tudo por causa dessa promessa, largou lá a terra dele, e aí de repente ele vê, passa 10 anos, a esposa vai ficando mais velha, já não pode ter filho, ele tá mais velho, tem um costume social que possibilitaria, né, de alguma forma ali, aquela promessa meio arranjada acontecer. Então vamos fazer. Na verdade não parte nem dele, né? Parte da própria esposa. Exato. Então, a esposa ela começa o capítulo muito irritada, né? Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. E o Senhor maiúsculo aqui, a culpa é de Deus, não é nem sua, Abraão, né? O que, em certo sentido, a afirmação dela, apesar de provavelmente com a motivação já pecaminosa aqui, de amargura mesmo, biblicamente é verdadeiro. É lógico. Sim. As escrituras mostram que quem concede, quem abre a madre, né, algumas versões mais antigas, quem dá filhos ou não dá filhos é o Senhor. A perspectiva teológica dela tá certa, apesar da condição do coração dela estar provavelmente errada. A perspectiva teológica dela aqui tá certa, o Senhor não tá dando filhos, só que aí que entra a questão. Aí é o teste da fé. Eu vou dar o meu jeito. Que quando a gente chegar lá em Gênesis 22, vai ser outro teste da fé, só que nesse Abraão já é aprovado. Mas aqui tem um teste de fé. É um teste de fé que ele e a esposa são reprovados. Então, por isso que eu digo que tem as duas coisas. Tem o costume cultural, que influencia muito. E nós vivemos a influência da nossa cultura e somos tentados em coisas da nossa cultura. E às vezes fazemos coisas que são pecaminosas na nossa cultura e nem percebemos. É verdade, isso é verdade. E existe a falta de fé aqui. A própria omissão nossa diante da nossa sociedade, em alguns contextos, é pecaminoso e a gente vai pra não entrar na treta, a gente vai porque, não, tem que conviver bem. Assim, tem várias situações em que a gente se posiciona ou deixa de se posicionar por causa da cultura que a gente vive. Então, eu acho que o que a gente vê aqui, que de fato foi uma reação pecaminosa de Sarai e de Abrão. A gente não está justificando os atos deles como se fossem certos, é falta de fé, é pecado deles, mas todo o contexto mostra o que levou, né, o que conduziu a essa situação, né? E é interessante a gente ver que entra uma personagem que a gente tinha citado antes, lá no capítulo 12, com aquela história do Egito, que tem uma serva egípcia. A gente suspeitou que ela chegou por ali, né? Não temos afirmação explícita assim da Bíblia, mas muito provavelmente ela vem dali. É muito provável, porque Abrão, não temos nenhum histórico dele no Egito, e é provavelmente quando ele vai para o Egito e recebe servos, servas, bois lá do faraó, que provavelmente Agar veio junto aqui nesse pacote. É muito provável né, que Agar, a serva ali de Sarai, ela veio de Abrão ali no Egito, que a gente viu, inclusive sugeriu uma própria
consequência do pecado lá de Gênesis 12, de mentir e uma série de coisas ali que daria problema mais na frente, né? E aí, assim, a postura que a Agar, ela tem, quando ela descobre que ela tá grávida, né? Ela começa a desprezar a Sarai, né? E aí eu fiquei pensando, né? Primeiro, será que ela também era uma serva no Egito, né? Porque a gente não sabe o contexto, a Bíblia não nos relata, né? Quem era ela antes daqui, né? Eu tenho certeza que ela pensou que, opa, se a minha senhora não consegue ter filhos e eu consigo, e ela possivelmente era bem mais jovem que Sarai, né? Então acho que ela pensou, opa, vou tomar aqui o lugar dela, né? Então começou a ter aquela postura de insubordinação, né? É o que eu penso, né? Todo mês eu leio Provérbios, né? Aproveito que ele tem 31 capítulos e leio um capítulo por dia. Aliás, fica a dica aí pra quem quiser, é uma coisa bem legal. E Provérbios é um livro muito prático pra nossa vida, pra realmente fazer isso. E eu sempre meio que passei batido, até porque não faz, assim, não tem paralelo com o nosso contexto, num provérbio lá em capítulo 30. Eu vou ler aqui, eu tô começando a partir do 21. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4 que ela não pode suportar: o servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja um marido, e a serva que toma o lugar da sua senhora. Essa última, assim, eu sempre li meio batido, mas assim, casa perfeito aqui, né? É a serva que tá tentando tomar o lugar da sua senhora aqui, que no caso é a Sarai. E o Abraão fala, é sua serva aí, resolve aí, não tem nada a ver com isso. A ideia foi sua, deu certo, mas não deu, porque agora você tá bravinha aí, resolve aí, o problema é seu. E provavelmente ela tinha isso em mente mesmo, porque essa questão de ter filhos é muito forte. Thiago já citou isso, né? O comentário lá da Bíblia Arqueológica. Se você avançar sua memória um pouquinho, a gente vai chegar lá, mas você que já leu a Bíblia, avançar um pouquinho sua memória, você vai ver que tem toda uma briga de Raquel e Lia, em que elas falam assim, eu vou conseguir o amor do meu marido porque eu tive filho. Sim, eu vou conseguir o amor do meu marido porque eu tive filho. Então, era muito forte essa ideia de que se eu der filhos, eu vou me tornar a mulher mais amada, eu vou me tornar a mulher principal. Então, provavelmente isso está aqui no contexto mesmo. E a Carol falou, eu não sei qual é a origem dela. A gente também não sabe, a Bíblia não fala. Mas eu, ouvindo uma mensagem essa semana, sobre Gênesis 16, inclusive, um pastor citou, eu não consegui pesquisar aí a fundo atrás para pegar a fonte certinha, mas um pastor citou que na tradição judaica, isso não está na Bíblia, tá? A gente não sabe se é verdade ou não, Agar era considerada, disse na tradição judaica que ela era filha do faraó. Olha. Que foi dada como serva ali com Abrão, daquele faraó. Então, a gente não sabe se é verdade, mas numa tradição judaica tem isso. Já pensou se fosse, né? Nossa, você sair de filha de faraó para ser uma serva? Isso mostra todo o conflito que existe entre as duas aqui também, né? De certa forma. Sim, é verdade. Ó. Nossa, muito forte. Eu não consigo imaginar um rei dando uma filha. Se bem que assim, a gente sabe que as filhas mulheres, elas eram... droga, tive uma filha, né? Que triste, não, né? E eram dadas em acordos. Lembra de Salomão? As filhas dos outros reis eram dadas em acordos. Mas o Abrão não é um rei em lugar nenhum. Não tem um negócio político aí com o Abrão. Ele era um camponês ali, um cara que cuidava de animais. Dar filha para um outro governante, para outra pessoa... Sim, isso era. Não era incomum. Não, é um tratado político, fazia parte da situação ali. E aí tem alguns detalhes no texto que me são interessantes, né? Antes da gente avançar um pouquinho aqui. Primeiro é o contraste que vai aparecendo toda hora no texto entre serva e mulher. Serve mulher, serve mulher, serve mulher. E aí é interessante porque no versículo 3 diz assim: então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva, toda vez é assim, serva e mulher, serve mulher, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. E é a mesma palavra lá, que é a palavrinha lá de Gênesis, Ishá, né? De Ishá, que a gente já tinha falado, homem e mulher. Então parece que tem um jogo de palavras e um jogo de troca aqui no texto, né? Ela é... A mulher é Sarai, Agar é a serva, mas agora a serva é dada como mulher. Né? Nossa. Então tem um jogo aqui, né, da confusão que está acontecendo, né, dentro da casa ali, né, da confusão que está acontecendo dentro da casa. Algumas palavras me chamaram a atenção no texto, né? Quando é dito no versículo 2
talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Literalmente, que é traduzido assim, se eu não me engano, na revista atualizada, eu me edificarei com filhos. É assim mesmo. Essa é a expressão, me edificarei com filhos. Me chamou a atenção essa expressão, eu fui dar uma pesquisada, né, nela, como ela aparece. É interessante que a gente já viu essa palavra algumas vezes aqui, em Gênesis, e ela aparece muito no contexto de edificar altar. A gente já tinha visto Noé, o próprio Abrão, edificando altares, né? E aqui ela é aparecida como a edificação de uma família, só que diferente daquela edificação de adoração que a gente viu, de altares, ela é uma edificação que vai contra o que Deus tinha prometido. Então, eu achei interessante esse contraste, né? O uso dessa palavra que Moisés faz aqui. E tem um outro detalhe textual que eu achei muito interessante, ouvindo um pregador. Algumas palavras são usadas aqui no texto. Finalzinho do versículo 2 e versículo 3. Diz assim: Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sabe onde esse verbo aceitou, o anuiu, aparece? Lá no Adão e Eva, não? Exato. Esse texto me lembrou muito de lá. Eu não cheguei a ir atrás disso, mas falei, olha, o Abrão foi um tipo de Adão aqui, né? De Adão. Exato. Gênesis 3,17, Deus fala para Adão: porque você anuiu o conselho da sua esposa, tal. E aí, continuando o texto, tem mais duas palavras que fazem relação com Gênesis 2. Que é no versículo 3. Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou, e a deu a Abrão. Que é o do fruto lá? Que tomou foi e o deu? que Eva Tomou fez, o né? fruto e deu ao seu marido. São as mesmas palavras. Legal. Olha, interessante. Então, é muito interessante. Eu vou colocar mais uma cerejinha aí, que eu não sei se é forçar a barra ou não, mas a gente abre com a Sarai reclamando de Deus, jogando a culpa em Deus, e a gente termina esse trecho com a Sarai jogando a culpa no Abrão. Ai. E ainda fala, o Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Exato. Então parece que Moisés faz isso intencionalmente, para fazer o leitor aqui, quem tá lendo lá, o judeu lendo da língua original, lembrar: opa, a gente já viu isso aqui, né? Em algum lugar. Essas palavras já estavam aqui em algum lugar, né? O que sugere, né, o que a gente estava até falando, a infidelidade, né, a falta de fé de Abrão e de Sarai, que assim como Adão e Eva não confiaram na palavra de Deus e quiseram fazer do jeito deles. E deu no que deu, né? Sabe uma coisa que me surpreende antes da gente entrar no segundo trecho? É que assim, o Abrão, ele não teve filho nenhum até agora dele, mesmo com outras mulheres. Tanto que o descendente dele era o Eliezer, que era um servo damasceno. Pensa assim, é o primeiro filho dele que tá em gestação. E ele, a serva é sua, faz o que você quiser, e a serva foge, e aparentemente ele não tá nem aí pra quem seria o seu primeiro filho, né? O paralelo que eu consigo fazer é com a gente aqui, né? Eu, sei lá, minha esposa grávida, eu não sei se eu conseguiria descartar tão facilmente a mulher que tá sendo mãe do meu primeiro filho, né? Mas assim, ele fez isso. Mas aí entra um pouquinho também do que a gente tá falando do contexto, né? O contexto, a nossa sociedade valoriza muito a criança, né? Como um ser, e é certo, isso é bíblico, herança do Senhor, um ser criado à imagem de Deus. Mas no mundo antigo a criança não era vista como humana muito não. Então não tinha tanto esse valor, assim, apesar de toda a promessa, de toda a expectativa do filho. Mas a criança em si, às vezes ela era desprezada. Isso aí se arrastou até o Novo Testamento, quando a gente vê os discípulos, as crianças tentando se aproximar de Jesus, e os discípulos, não, vai pra lá. Criança era menos que mulher, sabe? É um negócio que não cabe muito na nossa sociedade hoje, mas a gente tem que lembrar de trazer os óculos da época pra ler o texto, é verdade. E última coisa que eu tenho pra destacar aqui antes da gente passar pro 7 em diante, além do que a Carol já mencionou, né? Todo o conflito que surge ali, né? Agar começa a tratar Sarai com desprezo. É fácil a gente olhar pra Agar aqui nessa história como a oprimida, né? Mas ela também tem a culpa dela aqui, né? Com certeza. Ela passa a olhar sua senhora com desprezo. A palavra ali, né? É uma palavra que é usada em alguns textos, alguns contextos de forma bem forte, até de amaldiçoar alguém. Então começa a olhá-la com desprezo, e aí depois Sarai, por outro lado, começa a humilhá-la, né? Afligi-la. A expressão ali. Mas o que é interessante, tem um outro joguinho aqui de palavra. Quando Sarai diz para Abrão lá no versículo 5,
você é o culpado da vergonha que estou passando, entreguei minha serva a você, literalmente coloquei minha serva no teu colo. Essa é a expressão literal. E aí quando Abrão responde, né, Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor, a expressão literal é, coloco ela na sua mão. Você colocou ela no meu colo, agora tá aqui, ela tá na sua mão, faz o que você achar melhor. Então tem um joguinho ali, né, de termos, né, que um vai colocando a responsabilidade no outro, né? Nossa, a culpa é muita sua, gente, não, tá bom, né? então faz o que você quiser, a responsabilidade é sua. Beleza, acho que já dá, né? Então vamos lá. Depois de Agar fugir, nós vamos ler o restante do texto, versículos 7 a 15. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Uma dúvida ridícula de boba, mas Agar falou pra Abrão, o anjo apareceu e falou que o nome vai ser Ismael. Talvez. Eu acho que é provável. Acho que é provável, porque depois a gente vê que quem dá o nome é Abrão, né? Exato. No texto, mas o anjo já tinha dado, seria uma grande coincidência, né? Mas eu acho que é bem provável que ela falou. O primeiro destaque que eu faço aqui logo no início desse trecho é que parece que ela tá voltando pro Egito, né? Se a gente for pro mapa de novo, que ela tava junto à estrada para Sur, ela tá no sul, indo em direção ao Egito, tá na verdade na metade do caminho aqui já, e o que faria muito sentido no contexto dela, né? Sim. De volta pra minha terra. Com certeza. E pense no contexto aqui, né? Uma mulher grávida, andando pelo deserto, sozinha. Nossa. Todos os perigos que essa mulher tá correndo de estar sozinha, né? No deserto, no meio do nada. Tem que parar numa fonte de água, evidentemente, né? Por causa da sede, da sobrevivência ali. Então é um contexto realmente de aflição. Por isso que vai falar que Deus ouviu a aflição dela, né? Sim, e a situação tava tão ruim lá com a Sarai, porque a Sarai não mandou ela embora. Foi ela que decidiu fugir, né? Então, melhor isso do que enfrentar o deserto e esses perigos mesmo grávida do que ficar aqui do jeito que eu tô. Exato, né? O texto fala que Sarai estava humilhando ela, afligindo ela, e é verdade, ela deve ter pensado, é melhor eu morrer pelo caminho aí, tentar sobreviver do que ficar vivendo isso aqui. A gente não sabe se isso chegou a agressão física ou não, a gente não sabe o que estava acontecendo, o texto não é específico, mas de fato devia ser algo muito forte aqui. Tem um destaque que me chama a atenção no texto, que é a aparição, acho que pela primeira vez na Bíblia, não me lembro da gente já ter lido, do anjo do Senhor. Eles aparecem guardando o Éden, mas eu não sei se visualmente para Adão e Eva ali. Mas ele interagindo com alguém, acho que é a primeira vez. Mas aqui nós temos o que na teologia é chamado, acho que no Éden eram anjos mesmo. Sim. Aqui, o que é chamado na teologia é uma teofania, uma aparição de Deus, né? Quando aparece aqui a expressão o anjo do Senhor.
né? Tem uma briga sobre isso. Eu dei uma pesquisada e, assim, não tem um consenso, não. Tem gente que acha que é Deus encarnado, aí pré-encarnado, de alguma forma, e aí as pessoas vão até para Cristo. Tem outros que não. É o próprio anjo que fala em nome de Deus. Tanto que quando você vai um pouco abaixo, nesse que a gente vê, o anjo do Senhor disse, ok, volte e tal. O anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz. E aí o que eu acho que onde as pessoas pegam mais, no próprio 11 ele fala, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Ele não está falando dele mesmo aqui, está falando de um terceiro, que é o Senhor, Deus no caso, né? Mas no versículo 13, o que muitos se apegam é essa expressão aqui, ó. Passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Eu tendo a ler muito mais como um anjo que fala em nome de Deus. Mas eu entendo e também não bato a minha fé assim, não coloco minha salvação em risco por causa de um negócio desse. Sim, mas só para contextualizar para quem está nos ouvindo, muitos teólogos eles acreditam que Deus tem aparições divinas, né, no Antigo Testamento, com a expressão o anjo do Senhor, tá? Em alguns momentos da Bíblia. Com Moisés, por exemplo, na sarça ardente, no livro dos Juízes, quando aparece lá para os pais de Sansão. Tem alguns relatos nas Escrituras, né, como o anjo do Senhor. Eu acho que tem outros locais onde é muito mais claro que é a encarnação de Deus. Aqui fica meio... não sei. Talvez a melhor expressão seja aparição de Deus. Sim. Não encarnação, porque aí dá a ideia de ser humano, né? Certo. Mas uma aparição divina, e aí alguns vão falar que eu acho que aí já é forçar um pouquinho, né? Acho que a gente não tem tanta evidência, que é a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo pré-encarnado, mas nós temos todos esses debates na teologia a respeito de quem é esse ser, se é um anjo mesmo, ou se é uma aparição do próprio Deus, um formato angelical, para trazer a mensagem ali para Agar, só para te situar no contexto teológico aqui do que a gente está falando. De qualquer forma, é algo sobrenatural, é algo divino, em algum contexto aí, e algo maravilhoso, algo que não acontece todo dia, é igual pãozinho quente na padaria, né? E é interessante, porque se a gente for pensar, essa aparição aconteceu para Agar, egípcia. E apesar de tudo que aconteceu, Deus não fez isso ainda com Abrão. Ele não apareceu desse jeito para ele. Eles conversavam, parece que de alguma forma ele ouvia, mas uma aparição dessa forma assim, Deus faz isso com Agar, serva, mas não fez ainda com Abrão. A se pensar por quê, mas enfim. É verdade. Vai acontecer ainda, a gente vai chegar. Vai acontecer ainda com Abrão. Mas é verdade, não tinha percebido isso, né? O Senhor fala com Abraão, Abraão tem visões, mas não dessa forma. É verdade. E aí nós temos a pergunta do anjo, né? De onde vem, para onde você vai? E a resposta de Agar, que estava fugindo. E aí o anjo do Senhor volta para ela e diz, sujeite-se à autoridade dela. Que literalmente é se humilhe diante dela, que é o mesmo verbo usado no versículo 6 para falar que a Sarai estava humilhando Agar. Que interessante isso. Porque assim, pra que isso, né? O Ismael não é o filho da promessa. Por que ele tem que voltar pra lá? E se a gente for fazer assim uma aplicação bem esticada assim, talvez você esteja reclamando do seu chefe no seu trabalho que te oprime, que te humilha, eu vou embora, eu vou pedir demissão, isso vai trazer vários impactos à sua casa, e muitas vezes a gente quer acreditar que Deus sempre está dizendo, não, você tem que sair mesmo, você tem que buscar aquilo que é o melhor para você, mas pode ser que em alguns casos, às vezes, Deus esteja falando, volta lá e vai se humilhar lá, porque eu quero que você esteja lá. Por mais que não faça nenhum sentido, porque na minha cabeça aqui não faz nenhum sentido a Agar voltar para Sarai. Ela, assim, não é o filho da promessa. Por que ele não podia ir pro Egito? Mas quem disse que não era o filho da promessa aqui? Acho que eles não sabiam, né? Depois a gente vai ver Paulo tratando Ismael, fazendo um comparativo de Ismael com Isaac, falando que era o filho da promessa, filho do Sinai, filho da Nova Jerusalém e tudo mais. Mas, assim, a promessa de descendência e tudo mais tá no Isaac, que a gente vai ver. Isso vai ficar bem claro. Isso aqui foi Abrão e Sarai desobedecendo e gerando uma pessoa que não era o filho prometido.
Mas enfim, só eu viajando aqui na maionese. Não. Eu acho que é bem colocado, né? Porque é uma aplicação mais pastoral aqui, né? Mas é verdade. Nós vivemos em uma sociedade que quer fugir todo momento do sofrimento. E muitas vezes Deus usa o sofrimento na nossa vida, ele é pedagógico. Sim. Às vezes a gente acha que Deus sempre quer tirar o sofrimento da nossa vida. E às vezes não, às vezes ele quer deixar para nossa formação. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Tanto textos que falam sobre a importância do sofrimento no nosso crescimento, quanto experiências, né? De Paulo, por exemplo. A gente não sabe o que era o espinho na carne, mas Deus falou que não ia tirar. Verdade. E que era pro bem dele, né? Exato. Senão você vai se ensoberbecer. Olha, acertei de primeiro isso. Então, esse retorno, e aí sim nós temos uma promessa para Agar no texto. Muito similar, inclusive, né? Exato, né? Igualzinha. Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Me lembrou do texto lá. Sai da tenda, olha para as estrelas, vê se você consegue contar. Vai ser o número dos seus descendentes. Então, Deus faz a mesma promessa aqui para Agar, né? De que o filho dela seria... Eu acho que o retorno dela para Abrão tem a ver com isso. Ela ia sofrer humilhação, ela ia ter que retornar lá. Depois a gente vai ver que vai ter mais conflito mais pra frente de novo, com Agar e com Sarai. O próprio Ismael vai entrar no conflito, né? Isso, o próprio Ismael. Mas eu acho que o fato dela voltar e ter a proteção de Abraão ali é fundamental nesse processo do crescimento do filho e do desenvolvimento dessa nação. E aí eu tenho uma estranheza aqui, novamente, cabeça aqui, Brasil, né, Ocidente, não... A gente estranha certas coisas. Mas o anjo fala, né? Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. E, poxa, aqui, contexto Brasil, jumento, a gente é um animal muito, né, inferior, né? Poxa, inclusive quando você fala pra uma pessoa, você é um jumento, você não tá elogiando ela, né? Ah, não dá pra levar isso, né? Eu acho que é muito mais o indomável aqui, o jumento, acho que pela força dele e tudo. Sim. É igual você ir lá pra Cantares e começar a tentar trazer aquele monte de animais, você é como as cabras e não sei o quê. Seus olhos são como os da pomba. Isso. Mas assim, era algo como bonito. Como as éguas de Faraó. Isso. Pois é. Mas aqui eu enxergo como um animal muito forte, muito resistente, resiliente e selvagem. Não dá pra domar. Exato. Essa é a figura que é usada. Ideia, exatamente, né? Isso, né? E a gente vai ver isso na vida de Ismael, né? Não só dele, como dos seus descendentes até hoje, né? Isso, exatamente. E em oposição, né? O texto termina falando que ele vai ficar em oposição a todos os seus parentes. Esse texto aqui aparentemente tem uma complicação de tradução, porque se a gente for tanto para a NVT quanto a NVI, ele vai optar por essa questão de se colocar em oposição. Se você for para as Almeidas, você vai ver que ele se coloca meio que geograficamente apenas, se colocando como fronteiro, o que também foi verdade, né? Sim. Mas de qualquer forma, a frase anterior já mostra oposição também. Ele fala que vai levantar o punho. Levantará o punho contra todos, todos serão contra ele. E os povos que geram deles são sempre tradicionais inimigos de Israel aí. E aí é bom a gente mencionar o significado do nome de Ismael. Porque tem tudo a ver com o contexto aqui, né? Ismael significa Deus ouve. E é a frase anterior, porque o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Né? Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu. E o próprio nome que Agar dá para Deus tem muito a ver com isso. Não é ouviu, mas é viu, né? É interessante no texto. No texto, Deus é o Deus que ouve, Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que fala. Nós temos três expressões. O Senhor que tinha falado, o Senhor que vê e o Senhor que ouve. Tem uma teologia rica aqui nesse texto, né? Realmente. Com Agar. O Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor fala. É um Deus pessoal que está atento, né? Que direciona, que nota o que está acontecendo, que ouve o clamor. É interessante, porque essa palavra aqui, clamor, né? Que é dita aqui, é a mesma palavra que é usada para o povo de Israel quando está lá no Egito, sofrendo a opressão dos egípcios antes da saída do Egito. É a mesma expressão que é usada. É a mesma palavra que a gente usa hoje contra o coronavírus. É verdade. Todo mundo clamando aí pra ver que hora que Deus vai olhar com misericórdia pro mundo e tirar a sua mão pesada aí que tá assolando aí. Se você tá ouvindo isso fora do contexto, sei lá que ano,
A gente tá gravando isso em 2021 e tá todo mundo preso em casa. Exato. Fazendo aqui o nosso podcast, cada um da sua casa. É isso aí. Verdade. Aí tem os nomes que o Thiago citou, né? Agar chama Deus do Deus que me vê. Uhum. Eu vi aquele que me vê. Uhum. E aqui é outra possível indicação, né, do anjo do Senhor como uma teofania, porque ela fala, eu vi aquele que me vê. E aí o nome do local lá, né, da fonte, que ela chamou de Beer Lahai Roi. Que é fonte daquele que vive e me vê. Exato. É interessante, a gente não tem informações se a Agar como serva e egípcia, com certeza trazendo toda a cultura e religiosidade do contexto dela, onde ela cresceu, se de repente ela não tá tendo aqui agora só um encontro com Deus verdadeiro, né? Não sei, porque assim, Verdade. dos personagens todos que a gente conheceu, ela foi a primeira que teve a revelação visual ali da coisa. Uhum. Eu acho que é bem possível, viu, Thiago? Acho que é bem possível que aqui é um momento de conversão, né? Usando a nossa palavra aqui. Porque ela, assim, ela volta pra um lugar que ela preferia morrer, arriscar a vida, do que ficar. E ela vai, obedece. É o passo de fé dela aqui. E aí eu acho que a gente pode fazer uma analogia e voltar pro começo do episódio com o que a Carol falou. Parece que há implicitamente uma repreensão a Abrão e Sarai no texto aqui. Parece-me. Porque Agar clamou ao Senhor, o Senhor ouviu e foi em favor dela. Sim. O que Abrão e Sarai talvez deveriam ter feito em vez de tentar fazer do jeito deles. É o famoso vou dar uma ajudinha aqui pro senhor, né? Então uma estrangeira, uma escrava egípcia se torna o modelo daquilo que Abrão e Sarai deveriam ter feito. Ter feito. E aí a gente vê o que a gente já falou, né? Abrão é o pai, vai se tornar, né, o pai da fé. Já foi falado que creu no Senhor no capítulo anterior e foi imputado para a justiça para ele, mas é um homem falho e vai ter seus momentos de incredulidade, de não confiar, assim como nós. E graças a Deus que lá no capítulo 15 Deus passou e fez aliança. Ele passou pelos animais lá e fez aliança e não dependia de Abrão, né, mas dependia da fidelidade do Senhor. Amém. Pegando esse gancho seu, eu não achei o texto aqui, eu não lembro nem o livro bíblico, mas me veio à mente agora um texto que fala que, acho que é no Novo Testamento, lá talvez nas cartas ou de Timóteo ou de Tito, não me lembro, onde ele fala que os senhores têm que cuidar dos servos, porque se o servo clamar a Deus, Deus vai ouvir e vai penalizar o Senhor. Você lembra disso, Thiago, em algum lugar? Eu não lembro da referência. Tem várias dessas instruções na Bíblia, né, de cuidado com os servos. Isso, mas enfim, eu sou péssimo com referência e paciência. A última coisa que me chama atenção, e aí já é vazando pro próximo episódio, é que a gente falou aqui, ó, eles erraram, eles não tiveram fé, e eu até tentei passar um pano aqui pra falar, pô, mas foram 10 anos, né? E aí o verso 15 termina assim: Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Fim. Olha como abre o 17. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: 13 anos, meu. 13 anos. Ele já estava velho, ele chegou a quase 100 aqui. E não tinha acontecido nada. E eu amo o capítulo 17. É demais, né? Porque agora vai ser Abraão e eu não vou errar mais. Boa. Eu tô muito ansioso pra quando for Jacó e Israel. Acho que não vai ser tanto porque o nome é muito diferente, né? Mas assim, além da brincadeira do Thiago aí, o 17 é quando vai selar, né, a aliança. Mas vamos guardar pro próximo episódio. Eu queria mais uma vez incentivar você que está ouvindo a seguir nessa conversa lá com a gente no Telegram, t.me/leitura bíblica comentada.
É muito legal a gente ter a oportunidade de continuar conversando com vocês, de vocês colocarem coisas que de repente a gente não viu ou informações que a gente até colocou errado. Aproveitem de verdade. Mais uma vez agradeço o pessoal da Mundo Cristão, eles têm sido muito gentis com a gente, eles não só estão emprestando a NVT pra gente, mas eles têm ajudado a gente a divulgar esse podcast e com certeza a relevância deles no Brasil é muito maior, o alcance deles é muito maior do que o nosso. E assim, eu acho que o alcance nosso, ele tem que crescer não porque a gente conseguiu um grande influenciador, como a Mundo Cristão tá fazendo esse papel pra gente, mas porque as pessoas têm gostado tanto e se envolvido tanto que cada um de nós aqui que está ouvindo pode se tornar um influenciador local, assim. E é exatamente isso que a gente quer de vocês, assim. Não só que vocês aproveitem, que vocês ouçam, que a vida de vocês seja transformada, mas que vocês sejam catalisadores para que outras pessoas alcancem esse projeto, não para que a gente ganhe fama ou ganhe seguidores, está muito longe disso. O nosso coração realmente não está nesse lado. O nosso coração tá, puxa, a gente tá fazendo um negócio que acredita ser tão legal e seria tão mais legal se outras pessoas pudessem de fato participar disso. E é exatamente isso que a gente sempre pede para vocês. Se envolvam não naquele discurso, compartilha, se inscreve no canal e tal, não é isso. É se envolvam para que mais pessoas também sejam abençoadas. É esse o pedido que a gente tem. Vocês já sabem que vocês podem ajudar a gente até financeiramente de 3 maneiras. Uma é consumindo tudo que vocês compram pela Amazon através do nosso link. A segunda é se tornando um dos nossos apoiadores do projeto. E a terceira é você se juntando ao Clube Ictus, algum clube literário que talvez interesse. Dentro da descrição do programa tem tudo aí para que você tenha as informações que precisa. Mas, de fato, a principal é: passa essa mensagem adiante, mostra esse podcast para alguém, mostra para o seu pastor, para o seu líder, propõe dentro da sua comunidade, da sua igreja, algum tipo de trabalho, ministério, onde vocês vão abrir esse áudio e conversar sobre a Bíblia junto entre vocês em comunidade. Tudo bem? Vamos fazer esse acordo? E é isso. Não esqueçam as redes sociais nossas, @Clubictus também. E até o próximo episódio, capítulo 17, tá sendo bem legal. E mais legal ainda ter a presença aqui do Thiago e da Carol. Eu sei que cada um tem sua loucura na vida aqui, mas eu realmente sinto que cada um de vocês está tão empolgado quanto eu, e isso tem sido muito bom. Sim, é verdade. É isso aí, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio e qualquer dúvida, a gente tá lá no grupo do Telegram. É só chegar lá e conversar com a gente. Até mais. Muito bom, estamos sim muito empolgados com esse projeto, poder falar da palavra de Deus, poder fazer isso com amigos é muito bom e eu espero que você esteja se envolvendo nisso também. Até a próxima.